Bom dia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma manhã nos alimentando da palavra de Deus na Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Antes de mais nada, eu convido você a apertar o sininho de notificação. Deixe o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você já é inscrito? Então compartilha para as pessoas da sua família, dos seus amigos, no seu grupo de oração, suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas possam também degustar este alimento espiritual que a RCC traz todas as manhãs na Lexio Divina. Hoje, 30 de janeiro, domingo, dia do Senhor, nós vamos meditar a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 4, versículo 21 a 30. Vai preparando aí a palavra de Deus. Enquanto isso, eu vou falar para você do santo do dia, Santa Jacinta Mariscoli. Ela que nasceu em 1585 em Roma, de família nobre, ela que era filha de príncipe, né? Então era uma princesa, mas desde pequena sentia chamado, né? A família toda a educara para ser irmã de caridade, mas ela muito apegada à riqueza, ela vai para o convento e mesmo assim não faz o voto de pobreza e vive ali no convento ainda desfrutando dos luxos da riqueza. Até que certa vez uma enfermidade a faz perceber que toda a riqueza dela não era nada diante da graça de Deus. E ela então, a partir dessa enfermidade, ela faz uma súplica a Deus, ao qual ela diz assim: ó Deus, eu vos suplico, dai sentido à minha vida, dai esperança, dai-me salvação. E com essa oração ela foi curada da enfermidade e viveu 20 anos de vida dedicada a Deus e à pobreza e aos pobres. Peçamos a ela também que nós possamos entregar, pela intercessão de Santa Jacinta, a nossa vida nas mãos do Senhor. Que Deus possa nos dar essa esperança, dar sentido à nossa vida, assim como deu sentido à vida de Santa Jacinta. Pega comigo a palavra de Deus hoje, quarto domingo do tempo comum, Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Então lhes disse: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se de cólera na sinagoga, levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no ao alto do monte sobre o qual estavam construídas a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por eles e retirou-se. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus possa transformar a nossa vida. Meditando nesta palavra, voltando no que está escrito, a palavra de Deus fala que Jesus, então, ele entra ali na sinagoga, um pouquinho antes do que nós lemos, e ele abre as escrituras e ele começa a ler uma passagem do profeta Isaías, do capítulo 61, 1 e 2, onde ele diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou a curar os corações doloridos. E aí ele faz essa leitura, e ele então, terminando, quando nós pegamos o início do Evangelho, ele diz: hoje se cumpriu essa parte das Escrituras. As pessoas que estavam em volta começaram a se admirar das palavras de Jesus, como ele falava com sabedoria, como ele falava com conhecimento, com propriedade de causa, como Jesus falava como quem entendia aquilo que estava falando. Só que eles começaram a entrar em parafuso, começaram a não compreender, porque eles começaram a falar: não é este Jesus, filho de José o carpinteiro? Eles começaram a comparar as palavras de Jesus, a autoridade de Jesus, o ministério de Jesus, com o que eles conheciam da vida de Jesus. E aí Jesus, revelando-lhe os pensamentos, ele começa a dizer, né, sobre o provérbio que eu viria depois do Calvário. Pré-anunciando ali o seu Calvário, ele fala: ouvireis de vós o ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Realiza aqui o que realizaste em Cafarnaum, já revelando que o ministério de Jesus já havia começado em Cafarnaum, quando Jesus começou a sua vida pública. Mas uma coisa interessante, Jesus fala então: nenhum profeta é aceito na sua terra natal. Por que isso? Ora, porque as pessoas que conviveram com Jesus desde a infância conheciam Jesus, conheciam a fragilidade de Jesus, o lado humano de Jesus, conhecia a vida simples que ele levava com José e com Nossa Senhora, e eles imaginavam como um homem simples, como um homem que é igual a nós, como um homem do povo poderia realizar tais prodígios, como um homem que era carpinteiro, ou seja, uma profissão simples, poderia realizar tais prodígios, poderia falar da palavra de Deus com tanta autoridade, com tanta sabedoria. Nós o conhecemos, sabemos das suas fragilidades, das suas limitações. E aí Jesus, ele fala: nenhum profeta é aceito na sua terra natal, justamente por isso. Por causa dessa contradição entre o conhecer as fragilidades, as limitações humanas e o ministério que Jesus exercia. E aí Jesus continua se comparando a Elias e a Eliseu, dois grandes profetas bíblicos. Então o pessoal fica tomado de raiva. Por quê? Porque Jesus compara os seus ministérios a dois grandes personagens bíblicos, ou seja, eu tenho autoridade assim como eles o tinham. E aí eles ficam com raiva ao ponto de querer jogar Jesus de um abismo. Mas Jesus passa entre eles e sai tranquilamente. Ou seja, a serenidade de Jesus diante dos conflitos. Trazendo para a nossa vida hoje, trazendo para os dias atuais. Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, nós temos essa certeza que hoje se cumpriu aquilo que está escrito no profeta Isaías. O Espírito do Senhor repousa sobre Jesus. E unge, e nutre, e confirma o ministério de Jesus. Mas Jesus também diz: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. Antes de subir ao céu, Jesus reúne os seus discípulos e sopra sobre cada um deles e diz: recebei o Espírito Santo. Ou seja, assim como o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, o Espírito do Senhor está também sobre mim, o Arley, sobre a minha vida, sobre o meu ministério, assim como também está sobre você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, que está me assistindo. Ou seja, Jesus, naquele momento, ele fala que o Espírito Santo está sobre ele, e naquele momento a palavra havia se revelado, havia se cumprido. Ora,
Pelo ministério de Jesus, também o Espírito Santo é derramado sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha história, sobre a minha caminhada. E hoje também se cumpre em mim as promessas de Deus de derramar o Espírito Santo, como em Isaías 61, como em Joel 3, como em outras passagens bíblicas onde o Espírito Santo é prometido. O próprio Cristo, em João 7,37, diz, aquele que tem sede, vem a mim, beba, e do seu interior, como diz as Escrituras, jorrarão rios de água viva. Ora, o nosso ministério também é um ministério cheio do Espírito Santo. E assim como Jesus, ele realizava prodígios e milagres, assim como Jesus, ele falava da palavra de Deus com uma sabedoria que não era natural, nós também precisamos tomar posse dessa autoridade dada a nós por Jesus. É Jesus quem nos dá essa autoridade. Então, trazendo para a minha vida, eu tenho uma autoridade dada por Cristo para proclamar a palavra de Deus e para ser testemunha da boa nova, para ser instrumento de salvação e de libertação como ele o foi. É óbvio, continuando a palavra, Jesus ele foi incompreendido na sua terra natal, como muitas vezes nós também o somos. Porque aqueles homens conheciam a fragilidade de Jesus, a humanidade de Jesus. Quantas vezes nós também somos incompreendidos no nosso ministério, quantas vezes somos desacreditados no nosso ministério, porque as pessoas, quando nós proclamamos, veem muitas vezes a nossa fragilidade humana, as nossas fraquezas. Quantas vezes nós somos incompreendidos e até mesmo acusados. Como que você pode falar de Deus? Eu te conheço. Eu sei das suas fraquezas, das suas limitações. Talvez pessoas que foram convertidas de uma vida pregressa, de uma vida às vezes longe de Deus. Talvez a pessoa que cometeu muitos desvios, vícios, e ele então tem um encontro com a palavra de Deus, é ungido pelo mesmo Espírito que Jesus o foi, e aí ele começa a falar de Deus e as pessoas começam a apontar o dedo. Como você pode falar de Deus se até pouco tempo você estava bêbado no boteco, estava na prostituição, estava fazendo isso ou aquilo, e as pessoas então associam talvez a nossa vida pregressa ao nosso ministério, ou mesmo na nossa vida atual, as nossas fragilidades humanas ao nosso ministério. E por isso, muitas pessoas deixam de receber a graça. Mas Jesus, então, vai se comparando a Elias e a Eliseu e a muitos profetas que foram revestidos pelo poder do alto. Ou seja, a obra que Jesus realizava, e nós sabemos que ele é Deus, é filho de Deus, mas quando ele veio, ele realiza o ministério dele no poder do Espírito Santo. A obra que Jesus realizava não provinha da fragilidade humana dele, mas sim do poder do Espírito que emanava através dele. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama a ser testemunhas dele, a falar em nome dele, a proclamar a palavra em nome dele, a anunciar o evangelho em nome dele, a realizar prodígios, milagres, curas em nome dele. E muitas vezes nós ficamos temerosos. Eu sou frágil, eu sou pecador, eu sou indigno, eu sou incapaz. Como que eu vou anunciar essa palavra maravilhosa? Como eu vou testemunhar esse Jesus que deu a vida por mim? Ora, assim como o Espírito Santo confirmava o ministério de Jesus, ele também confirma o nosso ministério. É claro, a palavra fala: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E José fala: santificai-vos, porque amanhã realizarei no meio de vós coisas maravilhosas. Nós precisamos trilhar um caminho de santidade. Mas nós não podemos também deixar o inimigo nos acusar, falando do que somos indignos e incapazes de anunciar a palavra de Deus ou testemunhar o evangelho. Na sua fragilidade, na minha fragilidade, na minha pequenez, o Arley, nas minhas misérias, nas minhas tribulações do dia a dia, nas minhas incapacidades, eu preciso ter a certeza: eu fui chamado e escolhido por Deus e ungido pelo Espírito Santo para testemunhar o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, assim como Jesus o foi. E mesmo diante das tribulações, das dificuldades,
mesmo diante das acusações do mundo, do inimigo, Jesus ele sai ali tranquilamente no meio deles, com serenidade. Que nós tenhamos também a mesma serenidade de Jesus para lidar com as nossas adversidades, com as acusações, com os momentos em que somos colocados à prova. Que nada nos impeça de anunciar o Evangelho com poder e com autoridade. E que diante das provações nós tenhamos a serenidade de Jesus para contornar as dificuldades e seguirmos firmes no anúncio do Evangelho, cumprindo o mandato dele. Ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Que nós sejamos mensageiros dessa palavra de vida. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo, a se colocar diante de Deus e a responder a Deus aquilo que Ele falou no nosso coração. Senhor, neste momento nós queremos Te louvar. Nós queremos Te bendizer, Te exaltar, Te glorificar, Senhor, porque o Senhor me escolheu, o Arley escolheu o meu irmão que está me ouvindo, que está me assistindo, a minha irmã que está participando dessa Léxio Divina. Nós somos escolhidos por Ti, Senhor. Nós somos chamados a anunciar o Teu Evangelho, a ser testemunhas da Boa Nova. E é em Teu nome, Senhor, que nós proclamamos a palavra de Deus. É em Teu nome, Senhor, que nós anunciamos a palavra que liberta, que cura e que salva. A palavra que é vida. E nós queremos ter essa certeza, Senhor, que o nosso ministério é exercido no poder do Espírito Santo. Independente das nossas misérias, das nossas mazelas, da nossa fraqueza humana, Senhor, nós somos testemunhas Tuas. Senhor, quantas vezes o mundo nos acusa, Senhor, mas nós pedimos agora, dai-nos essa certeza, que nós somos escolhidos por Ti, que nós somos chamados por Ti, Senhor, e que o anúncio da Tua palavra acontece em nós pelo poder do Teu Espírito e não por nossas qualidades humanas. Nós queremos ser fiéis ao anúncio do Evangelho. Por isso nós Te louvamos, Senhor, Te glorificamos, Te bendizemos, Senhor, porque fomos escolhidos por Ti. Muito obrigado, Senhor. E contemplando a palavra, contemplando aquilo que nós meditamos, traz à sua mente Jesus sendo levado pela multidão ali no alto do penhasco, eles tentando acusar Jesus, tentando ferir Jesus, empurrá-lo do precipício, e Jesus saindo tranquilamente no meio deles. Imagine a cena de Jesus andando por eles, tranquilamente. Que o Senhor nos dê essa serenidade, diante das provações, das tempestades, que nós possamos ter a tranquilidade de Jesus. E que nós possamos ser fiéis ao anúncio do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Meu irmão, que Deus te abençoe. É uma alegria partilhar essa palavra de Deus com você, essa manhã maravilhosa, neste domingo, dia do Senhor. Que nós possamos continuar firmes no anúncio do Evangelho, assim como a palavra nos propõe. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.